Bom dia, queria dar-vos nota que, na sequência daquilo que foi o anúncio feito ontem, quer pelo Grupo Parlamentar do PSD, quer pelo Grupo Parlamentar do CDS, tivemos o entendimento que a Comissão Técnica Independente, que foi proposta também por estes dois grupos parlamentares e que depois teve um amplo consenso nesta Câmara, deveria aproveitar todo o know-how do trabalho e do estudo que fez sobre os incêndios de Pedrógão para o poder aplicar e estender agora esse trabalho, que foi um trabalho meritório e de grande fogo, aos incêndios que aconteceram no dia 15 de outubro, para que as pessoas, as portuguesas e os portugueses, pudessem ficar a perceber o que realmente aconteceu naquele dia e o que realmente falhou também, para que, evidentemente, esses erros não se voltem a repetir no futuro. Tivemos hoje a oportunidade de lançar esse apelo à Conferência de Líderes, creio que foi um apelo bem acolhido por todos os grupos parlamentares e ficou hoje estabelecido que o Sr. Presidente da Assembleia da República iria formalmente aferir da disponibilidade da Comissão Técnica Independente, dos seus membros per si, de poderem ou não fazer este trabalho e depois o Grupo Parlamentar do PSD e do CDS, nessa sequência, formalizarem então essa proposta para que seja constituída essa Comissão Técnica Independente. Aquilo que ficou estipulado e que recolheu consenso de todos os grupos parlamentares era que o Sr. Presidente da Assembleia da República deveria fazer essa diligência, de contactar formalmente a Comissão Técnica Independente através de uma carta, para que a Comissão Técnica pudesse dizer se tem ou não disponibilidade de poder continuar este trabalho e estendê-lo aos fogos de 15 de outubro. Bom, do ponto de vista do CDS, esta foi de facto uma comissão muito importante e pode continuar a ser. Eu acho que mais do que ter prestigiado o Parlamento, que é verdade que prestigiou, muito mais que isto, esta comissão foi de facto útil ao país e o trabalho que realizou foi vital, quer para apurar o que se passou, quer para apontar pistas do que tem que ser resolvido, quer, sobretudo, para começarmos a dar passos no sentido de que os cidadãos possam reganhar a confiança que eu creio que ficou muito abalada num Estado que falhou. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que foi muito importante que esta proposta tenha sido apresentada e que também tenha havido a abertura que houve da parte da Conferência de Líderes para que este trabalho desta Comissão possa agora continuar. Olha, pode trazer de novo, do ponto de vista de perceber aquilo que aconteceu e que infelizmente aconteceu em outubro, aquilo que correu seriamente mal em outubro e os aspectos que não estejam corrigidos em relação ao que aconteceu. Não, de maneira nenhuma, não creio que possa haver. Aliás, acho difícil dizer-se que faça uma tragédia desta dimensão que se esteja a falar de uma repetição. Muito pelo contrário, até porque estamos a falar de eventos que são muito diferentes entre si, sendo infelizmente ambos trágicos, têm grandes diferenças entre si e do ponto de vista daquilo que também já está aplicado, acho que mesmo aí perceberá que há um longo caminho a percorrer e muitas coisas que têm que ser densificadas. Se me permitissem, já agora, só para juntar àquilo que a Sra. Deputada Cília Meirelles acabou de dizer e em resposta à sua questão, parece-me evidente que desde logo há diferenças que são acentuadas. O espaço geográfico onde os incêndios ocorreram é completamente diferente. Os comandos envolvidos no combate são comandos diferentes. Os meios utilizados foram meios utilizados de forma diferente. Há questões que ficaram já, creio, demonstradas à evidência que foram as opções tomadas pelo Governo nesse período que mediou os dois fogos, ou se quiser, as opções não tomadas pelo Governo. E tudo isso registado num documento que seja técnico e que seja imparcial e que demonstre também, ou que dê pistas de que, como num dia em que os incêndios têm ignições em vários sítios do país diferentes, podem e devem ser combatidos, parece-me que é um documento de extrema utilidade. Muito bem. Eu queria, ainda a propósito da Conferência de Líderes, dar-vos a informação que o Grupo Parlamentar do PSD sugeriu à Conferência de Líderes que, por iniciativa da própria Conferência e, portanto, de todos os grupos parlamentares, se dedicasse um dia, logo após a votação final do Orçamento de Estado, para discussão
de propostas que os partidos queiram apresentar, e alguns deles já apresentaram, como é o caso do Grupo Parlamentar do PSD, na sequência da tragédia dos incêndios. No fundo, há um conjunto de iniciativas que serão objeto de propostas de alteração ao Orçamento de Estado, como sabem, e que visam reparar e procurar reagir às primeiras preocupações das pessoas, mas há muitas iniciativas, desde logo que têm que ver com questões ligadas à agricultura. Ontem tive a oportunidade de anunciar e de dizer que não é admissível que o Governo, para aqueles pequenos agricultores que têm uma agricultura de complementariedade, possa apenas atribuir um subsídio de 1.053 euros, que não dá sequer para pagar um par de alfaias agrícolas, e que o prazo para que as pessoas possam candidatar, ainda por cima, através do preenchimento de uma declaração eletrónica em sítios onde ainda nem sequer há comunicações reparadas, se termine no dia 30 de novembro. E, portanto, questões como esta, questões ligadas à questão da erosão das encostas, que pode ser um problema grave, assim que, como se deseja, o país possa também ver o seu problema de seca pelo menos minorado pelo início das chuvas de inverno, são questões prementes, mas há outras que têm a ver também com a recuperação do parque habitacional e com o apoio às empresas, que não foram objeto de propostas de alteração no Orçamento de Estado, mas que devem ser rapidamente discutidas, com, evidentemente, prejuízo, se assim não acontecer, de que as respostas que o poder político está a dar às pessoas que delas hoje precisam sejam dadas só para o período de março-abril, e creio que ninguém quer que isso aconteça. Infelizmente, não foi a decisão da Conferência de Líderes que esse agendamento fosse feito por parte da Conferência de Líderes, com todos os partidos a poderem agendar, mas o PSD não deixou de ele próprio, esgotando assim um agendamento seu, mas não vejo nisso nenhum problema, porque o fim último e principal é responder às populações. Nós agendamos para dia 29 ainda deste mês, um conjunto de iniciativas legislativas que correspondem a isto que eu estava a elencar: a reparação de prejuízos, a criação de um instrumento que possa ajudar a recuperar o parque habitacional, um diploma que vai obrigar a que o Governo possa ter um plano imediato de políticas para o desafio que é hoje a questão da erosão das encostas, que sofreram um desvaste terrível com os incêndios, quer de Pedrógão, quer de 15 de outubro, e ainda, como também vos dizia, todas as questões ligadas quer ao reflorestamento, quer às questões ligadas aos pequenos agricultores, para que eles possam ser ressarcidos os seus prejuízos e possam imediatamente recuperar as suas vidas. E era esta informação que vos queria também transmitir a respeito da Conferência de Líderes, e dizer-vos ainda que foi agendado já para o dia da votação final global a eleição dos órgãos externos que está por fazer. Creio que era importante que o Parlamento possa, de uma vez por todas, dar estabilidade aos órgãos que, do ponto de vista externo ao Parlamento, são importantes, como é o caso da ERC e do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação da República Portuguesa. Muito obrigado. Eu creio que essa é uma pergunta que não se coloca, não me leva a mal. É que as últimas candidaturas foram subscritas pelos dois grupos parlamentares, com a assinatura quer minha, quer do seu deputado Carlos César, o que significa que quer o deputado Hugo Soares, quer o deputado Carlos César, que representam os dois grupos parlamentares, se entenderam quanto aos nomes a apresentar. Muito obrigado.